consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Cantemos o hino de número 33. Cantando com alegria as maravilhas do amor do Senhor. Maravilhas divinas. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, pelas maravilhas do Evangelho, porque o Senhor é
maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E bendizemos porque o Senhor se fez pecado por nós, para que, mediante a única justiça que o Senhor plenamente recebeu como preço para os nossos pecados, nós hoje temos paz com o Senhor e desfrutamos de comunhão na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua grande salvação, tão grande salvação, que não podemos jamais negligenciá-la. E nesta noite, todas as canções, as orações, a ministração da Tua palavra, seja para nós motivo de gratidão, de louvor, de alegria e celebração, pelas maravilhas do Teu santo Evangelho, que chegou até nós e transformou as nossas vidas. Por tudo isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a honra, a glória e o louvor tributados a Ti nesta noite, pela mediação do Teu Filho, único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Algo que eu costumo dizer, não tem como. Você vai agradecer para alguém algo, né, e você vai ficar ali sentado. Oi, obrigado. Você vai levantar para você agradecer. E esse momento é um momento que você vai declarar que foi pela cruz, por meio de Jesus, que nós somos salvos. Que nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. E que todo pecado, tudo aquilo que nos afastava de Deus, Jesus Cristo, com a sua graça, veio e derramou sobre cada um de nós. Por isso que eu convido você a declarar, dizer assim: olha, eu olho para a cruz e é para a cruz que eu vou. Amém?
E foi pela cruz que nós fomos atraídos a Ele. Algo que eu costumo colocar para a igreja do Senhor. Você já olhou para fora, lá fora? Quantos têm o seu entendimento fechado? Quantos que ainda não conhecem o Senhor? Quantos ainda não têm o privilégio de desfrutar dessa graça? Você já reparou lá fora? Muitas vezes é o seu vizinho, muitas vezes é o seu colega de trabalho. Você foi salvo pela graça. Nós fomos salvos pela graça. E nós devemos, sim, levar para essas pessoas também, porque elas precisam. Mas enquanto isso, nós vamos declarar que nós fomos justificados. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Jesus Cristo. Amém? Por isso nós devemos cantar em alto e bom som, declarando que nada, não adianta o inimigo se levantar contra nós, porque nós somos um povo escolhido, de propriedade exclusiva dele. Somos justificados por ele e por meio dele, e toda glória seja dada a ele. Amém? Vamos cantar com alegria no coração, declarando que somos salvos pela graça.
que um dia me encontrou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não tem como se achegar a Deus por ele mesmo. Por isso que nós acabamos de declarar que não vem de mim, não vem de nós, é dom de Deus. Dá para perceber? Dá para você sentir que você foi escolhido do Senhor para estar aqui nesse momento para louvar o Senhor, para erguer a tua voz em adoração a esse Deus que olhou para você com graça e te chamou. É por isso que nós cantamos. Maravilhosa graça que um dia me encontrou. Eu que estava perdida, eu que estava morta, eu que não era nada, e Ele me fez assentar entre os príncipes. Eu que estava perdida e Ele foi lá e me achou, Ele me tirou de lá. E nada, não adianta o inimigo se levantar contra você, não adianta o inimigo se levantar contra nós. Porque nós temos um Deus que por meio de Jesus nos justificou e apagou todo o pecado, e nos limpou e nos lavou e nos trouxe para Ele, para cantarmos cânticos, para entoarmos cânticos de louvor e adoração, com a nossa vida, com o nosso viver, com as nossas atitudes. Amém? Aleluia. Vamos cantar maravilhosa graça que um dia me encontrou. Eu estava perdido, você estava perdido, e Ele nos encontrou, e Ele nos deu vida. Perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Enquanto
Nós te louvamos, Senhor, porque liberto nós somos, ó Pai, das prisões, ó Pai, da prisão do pecado, Senhor. Nós somos livres porque o Senhor morreu na cruz, ó Pai, em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque essa maravilhosa graça nos alcançou, Pai. Que privilégio nosso, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, para declarar que Tu és o único Deus, que Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, aquele que é santo, santo e vive eternamente. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer, ó Pai, neste momento, ó Pai, pelos dízimos, ó Pai, pelas ofertas, ó Pai. Que o Senhor continue, Pai, abençoando o Teu povo, Pai, dando provisão, ó Pai, para que eles possam dizimar, ó Pai, com fidelidade ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Faça uma oração ao Senhor nesse momento. Peça a bênção dele sobre a nossa vida nessa noite. Peça a Ele que fale ao seu coração. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Oportunidade única, singular, de estar na tua casa, louvando ao Senhor através dos cânticos, podendo meditar na tua palavra e tirar, ó Deus, algumas lições para nossas vidas. Por isso, ó Deus, o nosso desejo nessa noite é que o Senhor fale ao nosso coração através da Sagrada Escritura. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, talvez nessa noite você veio aqui buscar a sua bênção. Deus, nessa noite eu quero a minha bênção, eu vou lá no culto. E nessa noite nós vamos falar sobre bênção. Tem coisa melhor do que falar sobre bênção?
Tem coisa melhor do que receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai falar muito bem isso. E nós vamos perceber que essa é mais uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, certamente, quando ele estava preso em Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E ele escreve essa carta à igreja em Éfeso, uma igreja com um misto de judeus e gentios, uma igreja que ele buscava trabalhar a centralidade em Cristo e a unidade da igreja também em Cristo Jesus. Por ser uma igreja com público misto de judeus e de gentios, não era fácil a convivência, porque o judeu cria em toda a dieta judaica, em todos os ritos judaicos e outros, e o povo gentil não, entendia que era necessariamente ser salvo tão somente pela graça. E a lei, segundo os judeus, era o que ia abençoar e fazer com que o gentio fosse aceito no meio do povo de Deus, como sendo o povo de Deus. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, uma igreja que foi plantada em uma cidade muito importante, uma cidade que ficava na Ásia Menor, hoje na atual Turquia. Paulo esteve por lá pelo menos por 2 vezes, e já na terceira viagem missionária ele demorou um pouco mais, de volta de 3 anos, e foi expulso de lá por fabricantes da deusa Diana, aonde a idolatria estava muito presente, aonde as pessoas cultuavam a essa deusa, e Paulo foi expulso de lá porque pregava contra a idolatria, porque também pregava a importância da centralidade de Cristo. Então Paulo escreve essa carta a essa igreja com o objetivo de levar os cristãos, gentios e judeus de Éfeso, a viverem como uma única igreja. E o tema da carta está justamente no capítulo 2, no versículo 13 ao versículo de número 15, que diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, agora, aquela comunidade, eles deveriam crer que eles estavam sendo formados novas criaturas em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, e não por meio da lei. Então a mensagem é a forma da nossa salvação, que implica em vivermos como igreja, unida. De maneira resumida, o tema dessa carta poderia ser: salvos pela graça, vivos para a glória de Jesus Cristo, juntos em unidade. O tema central da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é: salvos pela graça, para vivermos para a glória de Cristo, juntos como igreja. Então nós vamos perceber que essa carta, ela tem as suas principais características. O negócio falhou aqui. Conecta aí para mim esse. Eu acho que é aqui que não está indo mesmo. Então as principais características dessa carta, está aí, os irmãos podem acompanhar. Essa é uma carta que uma das características delas é que ela é trinitária, ou seja, ela foca na Trindade Santa, falando da importância do papel da Trindade Santa na vida do homem. Ela também é cristocêntrica, centrada na pessoa de Cristo, centrada no papel de Cristo Jesus, na sua missão, em tudo aquilo que Ele fez. Ela também é eclesiológica, porque ela é voltada para a igreja, a fim de doutrinar a igreja, a fim de ensinar a igreja de Cristo Jesus. Ela também tem um cunho coinônico. Por quê? Porque ela preza pela comunhão da igreja, pela união da igreja, pela harmonia da igreja. Mas ela é prática, porque o apóstolo Paulo ele tem sempre o desejo de que a igreja seja uma igreja que viva, que pratique
a palavra de Deus. Mas ela também é uma carta evangelística, porque uma vez que nós apresentamos a ação voltada para Cristo Jesus, que nós colocamos Cristo como sendo a centralidade da mudança dos aspectos formais da unidade psicossomática do homem, nós vamos entender que somente em Cristo nós podemos ser novas criaturas. Então nós olhamos para essa carta e nós vamos perceber que essa carta, ela vai falar justamente da bênção de Deus para conosco, para com o seu povo. E nós vamos entender as características dessa carta no corpo do texto. O negócio não quer acordo mesmo. Será que foi? Será que é a pilha? Foi aí, Duzão? Justamente isso. O verso de número 3, ele vai dizer qual é o assunto principal dessa carta. Eu queria convidar a igreja a ler juntamente comigo. O verso de número 3. Vamos lá? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no versículo 3 é louvando a Deus, enaltecendo a Deus, glorificando a Deus, vislumbrando os grandes feitos do Senhor e adorando a Deus, voltando para Ele um cântico de adoração, uma expressão que glorifica o Senhor pelos seus atos, pelos seus feitos. É por isso que ele declara: bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então ele está louvando a Deus, porque esse Deus que está disposto a fazer uma nova criatura é o Deus que derrama bênçãos sobre nossas vidas. E nessa noite nós vamos refletir justamente sobre o tema central dessa passagem, que é a bênção espiritual. E Deus, Ele tem bênção espiritual para o seu povo, Ele derrama bênção espiritual sobre cada um de nós. E é por isso que nessa noite nós vamos refletir justamente sobre essas bênçãos, essa bênção espiritual, louvando a Deus pela bênção espiritual em nossas vidas. Mas eu queria refletir com vocês nesse texto e nós conseguíssemos responder duas perguntas pelo menos. Quais são essas bênçãos? E de onde elas advêm? Porque não adianta eu falar para vocês que Deus tem bênção para você e não falar quais são elas. E não adianta também eu falar que Deus tem bênção para vocês e você não saber de onde advém, para que você consiga concatenar as ideias e chegar à conclusão de como a Trindade Santa trabalha na vida do cristão. Então nós vamos olhar para esse texto. Eu fiz um gráfico ali para que a gente entendesse melhor, porque o texto é longo e ele vai nos ajudar. Essa graça, ela advém do Deus Pai, ela advém do Deus Filho e ela advém do Deus Espírito Santo. Eu queria convidar você a olhar para esse texto justamente para esses aspectos. E eu quero já dizer de antemão que essa mensagem, essa passagem, o que Deus quer falar com cada um de nós, essa mensagem é uma mensagem para os crentes. Essa palavra de Deus é para os cristãos. Essa palavra de Deus é para aqueles que já conhecem a Cristo. Mas essa palavra de Deus também é para aqueles crentes que estão frios, que estão desviados, que estão distantes dos caminhos do Senhor. Mas essa mensagem também é para aqueles que ainda não são crentes. Ela é para os crentes, para que os crentes reconheçam quais as bênçãos que os crentes desfrutam e de onde elas advêm, para que eles andem nelas, fortalecidos nela, firmados nela. E ela também é para os frios e desviados, para que reconheçam o quanto a bênção espiritual é suficiente para motivar o nosso coração em seguir a Cristo. Ela também é para os não crentes, pois elas trazem a resposta à pergunta: que tipo de bênção você precisa? Que tipo de bênção você precisa, meu querido? Que tipo de bênção você queria receber nessa noite? Como nós costumamos falar: Senhor, derrama a tua bênção sobre a minha vida. E eu queria mostrar quais são essas bênçãos e de onde ela advém. Primeiro nós vamos olhar as bênçãos que advêm do próprio Deus.
O próprio Deus derrama essa bênção sobre nossas vidas. E eu queria chamar a sua atenção para a construção literária desse texto, construída pelo apóstolo Paulo. Porque se você observar, do capítulo 3 até o verso de número 14, não tem um ponto final. O apóstolo Paulo usa muitas vírgulas. O que ele quer fazer com isso? Ele quer mostrar que não tem como separar todo esse assunto, não tem como dividir todo esse assunto, porque ele faz parte de um corpo todo, e ele é como se fosse uma laranja dividida em vários gomos, mas que fazem parte de um grupo só, de um único corpo. E se você observar, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Está tudo no singular, porque ele quer dizer o seguinte: tudo isso é um conjunto que sintetiza, que resume a salvação, ao qual o Pai te entregou, está com cada um de vós, está disponível a todos os homens. Então, de onde essa bênção advém? Do Pai. Quais são elas? Essas bênçãos são a escolha, a predestinação, a adoção. Ou seja, Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para si mesmo, Ele também nos predestinou e Ele nos adotou como filho. Essa é a bênção que Deus Pai tem para cada um de nós, e essa é a bênção que Deus trouxe para nós. E eu convido você a olhar para o texto. Se você não está enxergando aqui na projeção e quiser ler pela sua Bíblia, tudo bem. Caso contrário, eu queria que vocês lessem aqui comigo, olhando para aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, percebe-se que nesses versos se encontra essa bênção que advém do próprio Deus, que é o fato dele ter nos escolhido desde a fundação do mundo, é o fato dele nos ter predestinado, nos separado para ele, e é o fato dele ter nos adotado como filho. E esses são os principais pontos. Ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos adotou. E se você observar que a expressão nele ali está falando de Deus e para Deus, foi ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos separou para Ele, foi Ele quem predestinou para Ele, foi Ele quem nos adotou como seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo quer inculcar na mente dos Efésios: olha, a maior bênção que vocês podem receber é saber que vocês foram escolhidos por Deus Pai, é saber que vocês foram predestinados pelo Deus Pai, é saber que vocês foram feitos filhos do Deus Pai. E Deus fez tudo isso por você, e Deus fez tudo isso por mim, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E a Sagrada Escritura vai nos mostrar ainda no verso posterior, que Ele fez tudo isso para louvor da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no seu amado. Percebe que quando nós falamos que uma das características dessa carta, ela é trinitária, ela vai mostrar a ação da Trindade em nossa vida. Então foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou para Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Ele fez tudo isso conosco, para louvor da graça de Deus o Pai. É por isso que o apóstolo Paulo olha para uma questão como essa e diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus que me escolheu, louvado seja Deus que me predestinou, louvado seja Deus que me adotou como filho. E nós vamos perceber, quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo não para por aí. É como se ele falasse: a bênção se estende. É uma bênção só, mas ela tem várias facetas. Tudo isso está acoplado para definir a salvação de Deus para o homem. Então, de onde essa bênção que o apóstolo Paulo está falando, ela advém? Ela advém do Deus Pai, mas também ela advém do Deus Filho. E eu queria mostrar para você que a bênção que advém do Deus Filho é a redenção, é a remissão, e Ele nos fez herança. Ou seja, Deus nos restaurou por meio de Cristo Jesus, e Cristo Jesus foi quem nos levou novamente à presença de Deus. Foi Cristo Jesus que realizou em nós a sua redenção. É Cristo Jesus que realiza a redenção do homem. É Ele que leva o homem de volta à presença de Deus.
É Cristo Jesus quem perdoa os nossos pecados. É o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário que nos redime de todo pecado, que tira todo o nosso pecado, que nos lava, que nos purifica de toda injustiça. E Ele mesmo nos fez herança de Deus, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Eu não sei qual a sua reação em saber que Deus lhe escolheu. Eu não sei qual é a sua reação dentro do seu coração, no intro, em saber que Deus lhe predestinou, lhe separou para Ele. Eu não sei qual é a sua reação em saber que Deus lhe adotou, que Deus lhe fez filho dele. Eu não sei qual é a sua reação em saber que quando Cristo Jesus morreu na cruz, Ele estava lhe redimindo, Ele estava lhe levando novamente à presença de Deus. Eu não sei como você se sente a saber que todos os seus pecados foram tirados por meio de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Eu não sei como é que você se sente em saber que você é herança de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas de uma coisa eu sei, que nessa noite o apóstolo Paulo, por meio da sua palavra, lhe convida a louvar ao Senhor, a bendizer o Senhor por essa bênção que advém da Trindade Santa. Bênção essa que ela se encontra na região celestial. No finalzinho eu vou falar por que o apóstolo Paulo fala dessa bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos olhar para o texto para nós percebermos a redenção, a remissão e por que Jesus nos fez herança. Note que o verso de número 6 vai dizer o seguinte, que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou e nos adotou nos versos anteriores. E no verso de número 6 vai dizer o seguinte, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no seu amado. Note que da forma que aparece o texto, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Deus começou toda essa ação da salvação na vida do homem. E agora é como se Jesus Cristo estivesse entrando em cena. Isso para a nossa compreensão. Por que Jesus está entrando em cena? Olha para o verso número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no seu amado. Quem é esse amado de Deus? Não sou eu e você. O apóstolo Paulo está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então diz assim no verso, no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo preço que Cristo Jesus derramou ali na cruz, eu e você estamos sendo redimidos, fomos restaurados, introduzidos novamente à presença de Deus. Agora, tão somente por meio do sangue de Cristo Jesus, é que é possível ao pecador ser redimido, experimentar da redenção em Cristo Jesus. Continua o texto, porque a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança do Senhor, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Foi Deus que lhe escolheu, sim. Foi Deus que nos predestinou, sim. Foi Deus que nos adotou, sim, mas tudo isso por meio do seu Filho. Só é possível você ser escolhido de Deus e para Deus por meio do seu Filho. Só é possível alguém ser feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Só é possível alguém voltar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Só é possível alguém ser livre dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Só pode alguém pertencer a Deus, ser sua herança por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande bênção de Deus para nós. É isso que o cristão deve olhar para a Sagrada Escritura e orar a Deus, pedindo a Deus que venha descortinar os seus olhos, tirar as vendas dos olhos, para que ele consiga contemplar essa bênção maior da salvação, que foi conquistada por meio de Cristo Jesus na cruz, e entregue de graça a cada um de nós.
eu fico tentando olhar para esse texto e tento imaginar como Paulo estava escrevendo essa carta. Tem hora que eu chego a pensar que o apóstolo Paulo pediu a alguém para escrever para ele, quem sabe lá Timóteo, como ele cita no início da carta. Fala: Timóteo, escreve aí para mim, porque eu não estou conseguindo escrever de tanta emoção. Ao saber tudo que Deus fez por mim, a saber de que maneira Deus me abençoa, a saber que eu fui feito filho de Deus, a saber que eu fui escolhido, a saber que eu fui predestinado, a saber que eu fui redimido, a saber que eu não tenho mais pecado, a saber que eu estou livre da culpa do pecado. Timóteo, escreve aí para mim, porque o meu coração está vibrante. Então bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos predestinou, que nos escolheu, que nos fez filho dele, e que por meio do seu filho tem nos redimido, por meio do seu filho tem tirado o nosso pecado, por meio do seu filho nos fez herança. O coração do apóstolo Paulo estava vibrando de emoção. E é assim que nós precisamos olhar para a Escritura. Qual é a bênção que você precisa, meu irmão? Os cristãos já experimentam dessa bênção. Talvez muitos ainda não contemplaram a magnitude dessa bênção em nossa vida. Essa semana eu vi não é nem um vídeo, é uma imagem com animação de uma criancinha, talvez aprendendo a caminhar. Aquela criancinha está chorando e aparece uma mão dando um maço de dinheiro e de nota de R$50 àquela criança. Naquele momento, aquela criança cessa o choro e abre um largo sorriso. Qual é a bênção que você precisa para soltar um sorriso? A bênção que nós já temos, ela advém do Pai, porque Ele lhe escolheu, Ele lhe predestinou, Ele adotou. Essa bênção advém do Filho, porque Ele nos redimiu, Ele nos levou novamente à presença de Deus, Ele tirou todo o nosso pecado e nos fez herança de Deus para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Oh glória! É isso que tem que sair dos nossos lábios quando nós recebemos uma bênção como essa. A saber que nós somos predestinados, escolhidos por Deus. O nosso coração deve vibrar de emoção. Essa é a bênção que você precisa, meu querido. É isso que Deus tem para você que ainda não experimentou dele. É isso que Deus tem de maior para cada um dos seus filhos, daqueles que querem receber uma bênção de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós. O que importa para você é saber que você é um escolhido de Deus. O que importa para você é você saber que é predestinado pelo próprio Deus. O que importa para você é você saber que você é filho de Deus. O que importa para você é saber que Jesus morreu por você para lhe levar novamente à presença de Deus. O que importa para você é você saber que não tem mais pecado, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Aleluia! O nosso coração deve vibrar, ainda que seja numa noite de frio em João Dourado, a fim de sermos para o louvor da glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Tudo provém de Cristo. Aquilo que nós mais desejamos receber vem do Pai. Como diz Tiago, todo dom perfeito, toda boa dádiva, desce do alto, do Pai das luzes, no qual não há variação ou sombra de mudança. Em terceiro lugar, essa bênção advém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito nos selou, o Espírito nos deu a Deus, ou melhor, o Espírito nos deu esperança. Olhe comigo os versos seguintes que diz, verso 13 ao verso número 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com um Santo Espírito da promessa,
o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a bênção que o crente tem, essa é a bênção que o crente recebeu, o selo, a garantia. Agora você é de Deus, está carimbado, está selado, está garantido, e nada lhe separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há profundidade, não há espada, não há perigo, não há nada mais que lhe separe de Deus. Não há nada mais que lhe roube da mão de Deus, porque agora nós somos criaturas de Deus. E o texto vai nos mostrando, meus queridos, o que Deus fez por cada um de nós. E tudo isso em louvor da sua glória. Depois, note comigo, observe comigo, que depois que o apóstolo Paulo mostra a ação do Pai, no verso de número 6 ele diz, para louvor da sua glória. Depois da ação do Espírito Santo, no verso do Filho, no verso número 12, ele diz, para louvor da sua glória. E agora, depois da ação completa, ele diz, em louvor da sua glória. Ou seja, depois agora que nós sabemos que nós somos escolhidos de Deus, predestinados por Deus, feitos filhos de Deus, agora depois que nós sabemos que nós fomos redimidos por meio de Cristo Jesus, que nós tivemos a remissão, o cancelamento dos nossos pecados, que nós sabemos que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós devemos andar o tempo todo em louvor da glória do Pai, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Essa é a bênção que nós precisamos. Queria convidar você a voltar os teus olhos para o verso número 3, mais uma vez no início. O apóstolo Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, sabe a respeito dessas bênçãos que advém, essa bênção que advém do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, nos remiu, nos fez herança, nos selhou e nos deu esperança. Sabe de onde é que vem isso? Isso só pode vir do céu. Isso só pode vir de Deus, não pode vir de outro lugar. Não tem como você receber algo melhor do que isso. Então aquilo que nós temos de melhor só pode vir do céu. Só pode ser uma bênção espiritual vinda do próprio Deus para cada um de nós. E é por isso, meus queridos, que aqueles que são crentes devem olhar para essa bênção que Deus reservou para cada um de nós, por meio dele, e para ele nos entregou por meio de seu Filho, e nos garante isso por meio do seu Espírito Santo. Cada cristão deve olhar para isso e fazer com que o seu coração venha vibrar de regozijo na presença de Deus. Por isso que cada pessoa que está desviado deve olhar para essa bênção e falar, Senhor, coloque essa bênção à minha frente todo dia, me faça vislumbrar as maravilhas da Sagrada Escritura, para que o meu coração venha arder e eu venha voltar para o Senhor novamente. E é por isso que essa é uma mensagem para aqueles que ainda não são crentes, para você olhar e falar o seguinte, Deus, é dessa bênção que eu preciso. Eu preciso ser abençoado pelo Deus Pai, eu preciso ser abençoado pelo Deus Filho, eu preciso ser abençoado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, eu preciso receber uma bênção que vem do céu, bênção essa que dura para sempre, porque o teu Espírito foi quem me selou e me garantiu tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim, por meio do seu Filho Jesus ali na cruz. Essa é a bênção que você já desfruta, essa é a bênção que qualquer um que não conhece a Deus pode desfrutar. Talvez, eu falei dessa menininha que recebeu esse maço de R$50. Talvez seja atrás disso que muita gente tem batido em várias portas. Talvez seja querendo a bênção de um carro. Talvez seja querendo a bênção da prosperidade. Talvez seja querendo a bênção de um dia feliz. Talvez seja querendo a bênção que tanto está sendo propagada na televisão. Mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção para perceber que a bênção maior que nós podemos receber está na Sagrada Escritura, mas não apenas no papel. Antes foi entregue a cada um de nós. Porque isso nós já recebemos de Deus
por meio de Cristo Jesus e garantido pelo seu Espírito Santo. Nós vamos estar orando, depois o grupo louvor vai estar entoando Maravilhosa Graça. Senhor, quantas vezes nós sorrimos de frente da televisão, quando assistimos uma pegadinha engraçada, quando assistimos um ato cômico. Quantas vezes, ó Deus, nós sorrimos de frente da tela do celular, sorrimos sozinhos só porque alguém mandou uma mensagem do outro lado e nós sorrimos, abrimos nossos lábios, talvez damos risadas, altas risadas, por uma mensagem que está ali dentro da tela e nós sozinhos olhando para a tela sorrimos. Mas Deus, quantas vezes nós sorrimos diante da Sagrada Escritura, onde está, ó Deus, as maravilhas do Senhor para nós. Deus, o apóstolo Paulo mostrou para nós qual é a maior bênção. Não é uma bênção terrena, ele mostra isso, que é uma bênção que advém do céu, uma bênção que provém, toma iniciativa no próprio Deus, passa pelo seu Filho ali na cruz, chega até nós e nós recebemos a garantia por meio do seu Espírito Santo. Deus, quantas vezes nós lemos um texto como esse e não soltamos um sorriso, não diante dos homens, mas diante da Sagrada Escritura. Quantas vezes nós olhamos para um texto como esse e nós não saímos vibrando como se fosse um gol do nosso time. Quantas vezes, ó Deus, nós olhamos para uma bênção como essa e não saímos saltitando, cantando louvores ao Senhor, porque, ó Deus, essa é a maior bênção que o homem pode receber, a bênção da salvação, a bênção, ó Deus, da eleição, predestinados em Cristo, escolhidos de Deus e para Deus, feitos filhos de Deus e para Deus, ser redimido a Deus e para Deus, ter a remissão dos pecados por meio de Jesus Cristo para Deus, receber o penhor, o selo da herança do Espírito Santo para Deus. Porque nós homens fomos criados por Deus e para Deus, para desfrutarmos de uma comunhão com Ele. Mas quando Adão pecou, nós perdemos essa comunhão juntamente com Adão. E agora o próprio Deus nos escolheu para Ele, nos separou para Ele. O próprio Senhor Jesus Cristo pagou um preço na cruz por nós, para que nós voltássemos à presença de Deus. O Espírito Santo está em nós, para que nós tenhamos condição de voltar para Deus, de estar em Deus. Essa é a maior bênção. Voltar para a presença de Deus, desfrutar da comunhão de Deus. Como eu queria, ó Deus, olhar para a Tua Sagrada Escritura e talvez molhá-la com as lágrimas dos meus olhos, sendo lágrimas de emoção, por saber que tamanho presente eu recebi do Senhor. Quantas pessoas se alegrando com o dinheiro que se acaba. Quantas pessoas, a Deus, querendo uma bênção terrena que logo se dissipa. Quantas pessoas esperando bênção dos homens que não poderá levar consigo. Nós sabemos que muito o Senhor pode, ó Deus, nos dar gratuitamente, mas o que o ser humano mais precisa é dessa bênção, a bênção da salvação, uma ação da Trindade em nossa vida, algo que advém do céu, vem do Pai, vem do Filho e vem do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, faça, ó Deus, essa mensagem arder em nosso coração. Talvez, ó Deus, eu não consiga transmitir como o Senhor desejaria que eu assim fizesse, mas nós somos, ó Deus, e desenvolvemos sacerdócio universal, onde cada um de nós podemos ler a Tua palavra e adentrar na Tua presença e pedir ao Senhor: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Faça isso, ó Deus, que o nosso desejo ao chegar em casa seja de voltar para um texto como esse. Que o nosso desejo durante a semana seja de voltar para um texto como esse e falar: Senhor, o meu coração está feliz e eu bendigo o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida.
bênçãos celestiais que advém do céu, que advém do Senhor, essa maravilhosa graça que nos salvou, que nos transformou, que nos redimiu, essa graça que não advém do homem, que não vem de lugar algum e que está acessível a todos os homens pela tua misericórdia. Assim oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vamos com alegria, todos de pé, fazer essa declaração. Cante com alegria, com um sorriso nos lábios, porque você está livre pelo Evangelho. Deus te escolheu, Cristo te redimiu, o Espírito Santo nos selou, está garantido. Aleluia! Aleluia! Deus prometeu Glória! melhor pra mim e nele esperarei.
O Evangelho chegou até nós nesta noite, sobretudo em poder. Quem pode dar glória a Deus por isso? O Evangelho chegou até nós em poder. Este é o Evangelho da graça. Você poderia nesta noite levantar as tuas mãos e fazer comigo uma oração de gratidão ao Senhor. Levante a tua mão como expressão de gratidão. Se você pode, se você é livre, se o Evangelho já te libertou, se você tem no coração uma expressão de gratidão ao Senhor nesta noite, levanta a tua mão e declare assim comigo nesta noite, como oração ao Senhor, dizendo assim: Deus Pai. Bem forte, a igreja declara: Deus Pai, muito obrigado, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor já me abençoou. Muito obrigado pela redenção mediante o sangue derramado na cruz. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo que habita em mim é o selo, é a garantia da minha redenção. E eu te louvo, porque em Cristo eu estou livre e pelo Espírito Santo selado, garantido para o dia da eterna redenção. Ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Declare bem forte: ao Senhor pertence a salvação. Agora declare assim: ao Senhor pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Este é o Evangelho. Aleluia. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Libertei-o de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Glória a Deus, pode assentar. Glória ao Senhor. Eu vou fazer um aviso e depois nós vamos sair nos confraternizando pela bênção. Amém? Todo mundo que está em Cristo é abençoado. Ok, nós temos a alegria de receber algumas visitas nessa noite. É a irmã de Jobson, né? Que está aqui e está com a criança hoje pela primeira vez aqui. Queria que Jobson e Eulália viessem aqui com o casal, né? Com a Jobson, vem trazer a sua irmã aqui, o esposo e a criança para a gente orar. Pedir a bênção de Deus pela família. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente sempre ora pela criança ou as crianças que vêm a primeira vez. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Gustavo. Gustavo não entendeu a mensagem, mas ele também é abençoado em Cristo. E a sua mãe, seu pai, sua família, que recebeu a mensagem desta noite, pode dar a ele a melhor herança, que é esta bênção já conquistada por Cristo Jesus. Abençoe a Gustavo, meu Deus, para que ele cresça com saúde, com vigor,
ele seja um menino alegre, feliz na tua presença. Que os seus pais tenham também graça da parte do Senhor para vê-lo crescendo e para ensiná-lo nos teus santos e retos caminhos. Muito obrigado porque eles estão aqui nesta noite e puderam receber este banquete do teu evangelho maravilhoso. Nós te bendizemos porque o Senhor já alcançou a Jobson, a Eulália, e está alcançando também membros da sua família com esta mensagem bendita, gloriosa. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Continue abençoando esta família, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Todos que estão conosco, receba o nosso abraço e a gratidão desta igreja. Então o aviso é um convite da Igreja Presbiteriana do Brasil em Ipanema, a comemoração de 36 anos de aniversário da igreja, 36 anos a serviço do reino de Deus. Venha celebrar conosco, dia 22 do 7 às 19h30, o reverendo José Augusto Matos será o mensageiro de Deus. Dia 23, que é o domingo, às 9h30 da manhã, o reverendo Reinaldo Dourado, e às 19h30, o reverendo André Pereira. Então, convite da Igreja Presbiteriana de Ipanema para que juntos celebremos ao Senhor pelos 36 anos a serviço do reino de Deus ali naquele povoado. Graças a Deus, né? A Igreja do Senhor prosperando, crescendo, o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Muito bem. Abençoados pela palavra de Deus, você vai sair daqui hoje sorrindo, né, Sueli? Todo mundo sorrindo. Dê um abraço aí com muita alegria. Deseja a paz do Senhor, né? Vai para a tua casa com alegria, como gratidão. Terça-feira vem orar, quinta-feira vem estudar a palavra, né? Viva para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Oi? Ah, tá.